Salve, salve rapaziada do Garage 5, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E olha onde estamos, voltamos, quem aí tava com saudade do nosso cenário. Estamos por aqui. Antes deixa eu só mostrar um negocinho pra vocês. Chorem junto comigo, chorem. A coifa consegui limpar, a coifa é nova, reprodução atual, réplica da original, a chapa também é nova. E eu consegui fazer essa proeza de derrubar thinner sujo aqui. Parabéns pra mim, né? Fazer o quê? Agora não adianta chorar, agora é deixar aí, outra hora a gente conserta. Esse console tava no LDO. Aí eu tirei do LDO pra fazer algumas coisinhas, fazer umas ligação de elétrica e tudo. E eu coloquei ele pra ficar alguns dias aqui e ficou. Acho que deve estar uma semana aí. Aí hoje eu vim manusear uns copinhos com o resto de thinner, tava guardando, organizando as coisas aqui. E infelizmente aconteceu. Dá nada. Já tinha recuperado aquele console, né? Que ele é o console do vídeo que vocês têm no canal. Eu já tinha pintado ele, então agora a gente vai ter que repintar novamente. Bom, atualizações desse cara aqui. Para-choque no lugar, lanterna no lugar. Tá brilhando porque tá entrando luz pelo teto. Tá refletindo na pintura. E tá entrando lá por baixo. Por isso que ele tá aceso assim. Não tem lâmpada aí dentro. Né? O que a gente fez? Ó. Foi desmontado inteiro, foi feito polimento das lentes, polimento aqui. Aqui eu vou ter que mandar cromar, né? Fazer um banho de... Porque ele tá cheio de manchas, isso aí não sai no polimento. Dentro a gente restaurou esses bojos aqui, né? Pode ver que eles estão pintadinhos, novos. Coisa linda, original Ford. Juntamente com as lentes também originais Ford. Porta-mala que a gente já colocou, montamos as coisas aqui, já coloquei os vidros no lugar. Os vidros eu coloquei uma película verde para deixar um aspecto mais de época no carro. Não é película escura, tá? Tá escura assim porque tá sujo. Mas é uma película verdinha. Pode ver que não escurece tanto. E ficou bem bonito, né? Então, vou ter que refazer a película deste vidro aqui, que ficou com um defeitinho ali em cima no cantinho dela. Culpa minha na hora da montagem. Painel do carro tá todo no lugar. Foi feito polimento, foi feito a montagem.
O console tá aqui porque falta fazer a ligação, né? Como esse carro ele é um luxo, né? Ele é um LDO. Ele não tem o contagiros ali. Ele tem os instrumentos ali, né? Então o chicote dos instrumentos tá lá. E eu vou ver o que eu consigo reaproveitar para montar no console, tá? Aí depois a gente vai fazer a ligação do contagiro aqui. Foram revisados, limpos, tudo bonitinho também. Os instrumentos, os relógios, né? Aqui ainda tem uma bagunça que eu tô correndo atrás de alguns fios ainda que faltam ligar. Mas a maioria tá ligado, né? O volante a gente desmontou para ficar mais bonito, porque tava com couro muito rasgado. Esse é um volante de GT original. O copo não é o copo, é de um XK de época. Mas eu tenho o copinho desse volante que tá novo, então por isso que tá guardado. Eu tô usando esse aqui que é usado por enquanto. Mas a gente tem um novo guardado. E daí a gente tem que restaurar, né? Não é esse volante que vai ficar aqui, é um outro volante que eu tenho. Que a gente tá gravando um conteúdo faz tempo que a gente tá gravando um conteúdo. E assim que eu terminar, esse conteúdo vai pro ar, tá? E então a gente tá preparando um outro volante para ele nessa pegada aqui. Não é nada muito diferente disso aqui não. É um LDO meio com caracterizado de GT. E no mais é isso. Esse tabelier ele tá bem zerado, mas talvez futuramente a gente acabe pintando ele. Não vou reforrar não, vou deixar a textura original. Só que eu tava pensando em passar uma tinta, pintar ele para deixar ele bonitinho novamente, né? Aqui forração, a gente tá tudo colocado, o carpete eu vou fazer outro. Aqui, antes de montar aqui eu quero fazer uma proteção nessas portas. Eu quero trocar um madeirite atrás dos forros de porta e colocar uma espuma, alguma coisa aqui para ajudar no barulho também. Para ajudar como é que se diz? Na acústica, né? Pra gente dar uma ajudada na acústica do carro para ficar bem bacana. A forração de teto é a original dele. Pode ver que tá manchado, né? Porque a gente não conseguiu lavar. Eu lavei de tudo quanto é tipo, com vários produtos e nenhum salvou. Mas eu não quis tirar porque é o tecido original, né? É o tecido original que apesar de encardido, é original. Não adianta a gente colocar um negócio branquinho, paralelo, não ficaria tão interessante, né? Pelo menos aqui é um negócio de época, original do carro. E que tem suas marquinhas do tempo aí, né? Não tem... Eu não me incomodo muito com isso. Mesma coisa dos bancos aqui. Esse banco aqui talvez eu refaça ele porque essa faixa aqui já não é original. Pode ver que as cores ó, já são diferentes, tá? A textura também, o banco, esse tecido é muito mais macio. Aqui é muito mais durinho, então é um tecido bem melhor, né? Então talvez esse banco eu acabe refazendo, não sei. Mas não me incomoda muito também não. Porque tá, no geral ele tá bem bom. E é um negócio assim que a gente vê muito carro assim novinho, tudo novinho, brilhando e tal. Não tem tanta graça igual os carrinhos assim mais de época, mais envelhecidinho. Eu gosto mais assim. Um negócio original, às vezes mais gastinho do que um negócio novo todo falso assim, tipo falsificado, sabe? O banco traseiro é bem jóia, tem um rasgadinho lá em cima. E é isso aí. Falta montar esse interior do carro. Os frisos, antes de eu montar, eu quero fazer o polimento do carro. Então antes de eu fazer a montagem dos frisos, a gente vai polir o carro, vamos dar uma geral. Tem alguns detalhezinhos que acabam ficando de manuseio de peça, de montagem. É um carro que já está pintado há 7 meses. Faz 7 meses que eu pintei esse carro. E até então eu não terminei as outras peças ainda, que falta capô e tampa da mala. E vai acontecendo alguns acidentezinhos, né? Que nem isso aqui, eu lembro que eu apoiei a porta lá fora. Quando eu tinha acabado de pintar a parte de dentro da porta. Bateu um vento e ela acabou caindo e acabou fazendo um descascadinho ali no meio. Então a gente vai resolver isso ali, fazer um retoque localizado.
Aqui tinha um defeitinho, que a minha dobradiça, eu preciso tirar ela e consertar, porque ela não tá legal. Então essa dobradiça ali eu vou mexer nela. Só que eu tinha montado a porta pra porta não ficar jogada por aí, né? Então daí como essa dobradiça ela tá ruim, a porta tá batendo lá na coluna lá dentro. Então ela acabou fazendo um detalhezinho aqui também, que a gente vai ter que corrigir, né? Então são várias coisinhas assim, onde que tinha outra. Aqui tem um detalhezinho também de uma batidinha que eu dei aqui, também acabou fazendo um descascadinho. Aqui também eu bati na hora de montar aquele negócio que vai embaixo do painel lá. Mas isso aí depois a gente vai fazer uma geral no carro, fazer esses catadinhos. Detalhe de montagem, né, cara? É detalhe de montagem. E o carro, como eu falei, o carro tá bastante tempo já nesse processo de montagem, né? E por quê? Porque a gente fez tudo. Esse carro tinha um projeto muito grande para ele. Um projeto maior do que eu poderia suprir, né? Mas a gente fez. Então, o carro é todo detalhado, o carro é todo bacana, o carro é tudo bonitinho, né? As borrachinhas a gente correu atrás, comprou nova, os adesivinhos. Cada peça dessa, uma tampinha dessa foi restaurada, o reservatório foi restaurado, o ferrinho, o araminho que segura aqui foi restaurado, bandeja restaurada, fechadura foi restaurada, cilindro de freio foi restaurado, tudo foi restaurado. E tudo separado, né? Cada suportezinho, cada peça, né? Cada coisa foi restaurado. Então, né? Isso aqui também a gente fez pintura, tem um adesivinho pra gente comprar depois, a gente vai colocar o adesivinho aqui, né? Então, foi feito muita coisa nesse carro que não aparece, né? São vários detalhezinhos aí. A anteninha que a gente colocou esses dias atrás, eu achei ela bem interessante. É uma anteninha de época aí, que veio num carro. Os para-choques não são do carro, são os para-choques do GT, que estavam pintados em preto. Então a gente removeu a pintura, ele tem detalhes, tá? Tem detalhes, mas eu coloquei esses para-choques aí porque eu vou mandar os dele para restauração, né? Então vou ver como é que eu vou fazer, se vai ser cromeação, se vai ser metalização, isso aí mais para frente a gente vai ver o que a gente vai fazer com os para-choques dele, tá? Ele tem algumas peças que eu roubei do GT, como esse retrovisor também é do GT. Enquanto o carro não fica pronto, a gente brinca com ele um pouquinho aí. Provavelmente vai voltar ao original dele, né? E são vários detalhes, cara. A gente colocou um câmbio de 5 marchas nesse carro. A gente fez a adaptação do câmbio aí. Cada parafusinho do câmbio foi refeito, ó. Cada parafusinho é detalhado, né? Então a gente restaurou tudo nesse carro. Suspensão, a gente jateou tudo, fez tudo novo. Tá sujo, mas é tudo detalhado, tá vendo? Isso aqui tinha nas molas antes de restaurar, então eu reproduzi novamente. E falta a suspensão traseira para fazer. E é muita coisa que a gente não vê, né? Muita coisa que não vai aparecer depois, a gente faz. As borrachinhas a gente fabrica. Isso aqui a gente pinta, a gente prepara, a gente limpa. Isso aqui a gente limpa, engraxa. Os rebites aqui da chapinha são os originais ainda. Deixa eu tampar meu chassi aqui. Mas ó, os rebites são os originais. Eu tive cuidado de tirar os rebites original, guardar. E depois que a chapinha voltou pra cá, a gente colocou eles mesmos. Então é os próprios rebites que estavam ali. Pra não colocar rebite paralelo, né? A gente achou puxador cromado pra colocar aqui. A gente compra com um amigo nosso. Os pedais estão sujos, porque eu andei brincando com os carros final de semana. Mas a gente colocou um kitzinho de pedaleiras Forlon.
Tudo isso aqui foi restaurado, ó, tá sujo, mas tudo isso aqui foi restaurado, foi pintado separadamente. Esse do freio de mão eu ainda não restaurei, né? Cada parafusinho a gente pintou, a gente detalhou, a gente fez todo um processo aí de detalhamento geral no carro. Cada peça, cada componente. Então isso demanda muito tempo. Cada pecinha dessa aí, vocês não têm noção quanta peça tem num carro desse. Pra gente restaurar e fazer cada parafuso, né? Cada detalhe, então dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho. Então por isso que o carro tá demorando muito na montagem, né? E ainda as borrachinhas, como eu falei, cada borrachinha a gente teve cuidado de ir atrás, buscar, comprar borrachinhas que não são tão visíveis, mas a gente fez questão de ter novo, né? Então tem muita coisa escondida nesse carro, tem muito detalhe escondido nesse carro, tá? Então por isso que demorou bastante pra gente fazer a montagem, né? E aos pouquinhos a gente vai montando o carro, né? Terminando. Só que tá bem sujo, né? Como eu falei, esse carro tá em processo de montagem, tá aí parado na oficina há 7 meses, então depois de montado, o carro vai passar por um polimento que ainda não foi polido. A pintura tá do jeito que saiu da pintura mesmo, né? Depois o carro vai passar por um polimento, uma limpeza geral, a gente vai desmontar de novo o interior para lavar os bancos bem bonitinho, dar uma detalhada no painel, dar uma detalhada na mecânica. Então tem muita coisa pra gente fazer aí. Mas eu queria trazer essa atualização desse projeto aí, porque vocês não viram muita coisa, né? Porque é um projetinho meu que eu tava guardando mais pra mim mesmo, né? E a gente só trabalha no sábado nele. Então por isso que demora bastante pra fazer tudo isso, né? Mas conforme a gente for montando, eu vou mostrando pra vocês, atualizando mais do carro, né? Mostrando mais detalhes. E depois do carro montado, a gente vai ter bastante coisa pra mostrar e bastante conteúdo pra fazer também, né? E ainda sobre as peças que faltam fazer dele, as últimas peças a serem pintadas são a tampa da mala e o capô. Por que eu deixei essas peças por último? Por conta de um pequeno detalhe que tem, que só tem nessas peças, só tem nesse carro, né? Que é o emblema da concessionária de época, né? Então essa pintura aí é uma pintura, tá? E a gente tá correndo atrás para ver se consegue reproduzir essa repintura. Eu não vi solução de isolar ela e manter, então a gente tem que fazer uma máscara, um adesivo, alguma coisa nesse sentido para poder recuperar. Então eu tô atrás de profissionais que me ajudem a fazer isso, né? Então eu acabei não fazendo essas peças justamente para não perder essa referência aqui, né? Então aqui eu tenho a referência de medida, de tamanho, de posição, né? Então por isso que eu deixei essas peças por último. Como agora não dá para esperar mais, eu comecei já o processo, então fiz a remoção da pintura na parte interna. Estou fazendo a remoção aqui da parte externa agora, que é pra gente fazer os detalhezinhos de funilaria que vão aparecer nela. Elas são peças muito boas, elas não tem massa, não tem nada. E eu vou pintar elas, deixar elas prontas. E vou deixar somente aquele meinho lá que vocês viram, onde aparece a pintura. Para a hora que a gente encontrar algum profissional que nos ajude a reproduzir aquilo lá, depois a gente faz o retoque só naquele meio ali, né? Mas pelo menos assim a gente já consegue colocar essa peça no carro para botar esse carro para andar, né? E é isso aí. O que a gente tem para fazer hoje é isso aqui. Eu vou remover esse estanho que eu encontrei aqui. Aqui tinha um reparo só nessa área aqui da tampa, era a única área que tinha sido mexida.
que não era original, era só esse cantinho. E foi bem interessante que o pessoal trabalhou com estanho, então é um serviço bem antigo, bem... E que tá aí até hoje, né? Ele estragou mais dentro do que fora. Só que agora eu vou ver se eu removo esse estanho. E a gente vai fazer um servicinho e vamos ver o que tem aqui embaixo. E daí a gente vai resolver. E a gente vai partir para a parte interna, fazer a mesma coisa, né? E depois a gente vai... Eu vou mostrando para vocês como é que vai acontecendo aí, beleza? Somente os riscos do grão 120 do flap, mas sem nenhuma daquelas marquinhas, tá? Então, é isso aí. O segredo é não deixar sair faísca. E assim que você passa a lixadeira, você tem que colocar a mão e ele não pode estar quente. Você não pode deixar a chapa esquentar. Tem que levar ela geladinha até o fim e cuidar para não deixar marcas, tá? A gente poderia roquitar, passar uma lixadeira com discos mais finos, mas eu gosto desse aspecto assim, que a gente tem bastante ponto de aderência para massa. Tá bom, dei uma lixadinha com 80, só uma passadinha. E observem como a lixa 80 na mão risca tanto quanto o flap. Ou seja, né, as marcas de flap que a gente vê, para vocês não se assustarem, elas vão saírem todas no primer, tá? Pode ficar tranquilo. Isso é um flap fino, é um flap 120. E essa lixa que eu passei é uma lixa 80 na mão, tá? A mesma lixa que a gente vai usar na massa, tá? Então, agora sim. Bonitinha, né? Agora eu vou aplicar massa na peça toda. André, mas a peça não tinha massa. Mas agora vai ter. A gente vai passar massa na peça toda. Porque quem vai tirar o excesso da massa é o taco de lixa. E é o taco de lixa que vai dizer pra gente aonde que precisa e aonde que não precisa de massa. Eu não vou ficar catando lugar para passar massa, que nem aqui tem duas marquinhas mais afundadinhas que ficam dentro da estrutura. Não é amassadão muito fundo não, é só as marquinhas mesmo que ficam dentro da estrutura, não tem como repuxar. E é coisa pequena, tá? Eu tô falando que é coisa pequena, não é amassadão não. Pode ficar sossegado. E não adianta eu ficar catando pontinho, catando coisa, que a peça ela tem a própria ondulação, que é do uso, né, de tantos anos aí. E também a peça que nem nova ela era perfeitamente lisa, né? Essas peças elas são bem complicadinhas, tampa traseira e capô são peças bem problemáticas por conta da estrutura interna que ela tem. Então ela cria ondulações. Então a gente vai aplicar massa em tudo, vamos taquear para remover todo o excesso. E aí sim, o taco que vai dizer pra gente aonde que precisa e onde que não precisa de enchimento. Aonde não precisa, ele vai remover todo o excesso e vai jogar fora. Certo? Confia. Aqui a gente fala da ferrugem embaixo da tinta original, tá? Isso aqui eu acabei de remover, ó. Aqui tinha bastante ferrugem e não tinha nenhuma marca, nada. Ó. Isso aí é tudo ferrugem. Ó quem já tá aí. Ô cara, que isso, cara. E olha como é que tava a pintura, ó. É que aqui eu passei, né, o removedor. Mas ó, não tinha nada de defeito, não tinha nada. Aqui tinha um reparo que fizeram aqui, que fizeram uma pintura a pincel. E aqui também, né, tava pintada a pincel. A gente tá removendo aqui, ó. Tô usando um removedor velho que tinha aí na oficina. Daí por isso que ele não tá. Bom, tivemos uma evolução. Eu fiz a remoção dessa lata, né? Apliquei o desoxidante. Aí deixei ele agir. Removi ele com a escova de aço na esmerilhadeira.
porque tinha muita ferrugem, então tinha ferrugem até que já estava mais profunda. Então removi, aí reapliquei novamente o desoxidante e deixei ele agir. E daí tirei o excesso, né? E ele ficou secando aí. Agora ele já está seco. Ele está mais cinza, como vocês podem ver, que é a camada que fica do desoxidante. Ele deixa uma camadinha até que bem grossa. E se a gente deixar nessa camadinha aí, ele fica protegido por um bom tempo. Se ele ficar exposto, né? Mas agora o que eu vou fazer? Eu já vou iniciar a preparação desse capô. Eu vou lixar ele todo com uma lixa 80. Aqui não vai ter quase nada de massa para mexer. Então eu não preciso ficar com o flap aqui tirando não. Porque é a parte interna, então se qualquer problema que der na parte interna não tem problema, né? Vou lixar bem com a lixa 80, manualmente, fazendo todos os cantinhos. A gente vai corrigir esses reparos que tem aí. Não tem trinca, não tem nada. Eu achei que a minha ideia era até cortar e colocar uma chapa de 1,5 aqui, reforçando. Olha que legal os detalhezinhos, ó. Coisas que não aparecem com a tinta, né? Eu pensei em tirar um pedaço aqui e colocar uma chapa nova, mas não tem trincas, né? Os reparos que o pessoal fez aqui segurou bem, resistiu bastante, então eu vou manter. Só vou dar um acabamento melhor e vai ficar assim mesmo. E daí a gente vai partir para a parte externa. O que tinha de amassadinho eu já removi, tinha alguns amassadinhos aqui, algumas coisinhas aqui, que até perdi porque não estou mais sentindo daqui os amassados. Era aqui. Então tem mais um refino pra gente fazer. Vamos remover ele, dar mais uma catada geral. E ter uns podrinhos para fazer aqui nessa parte interna, parte frontal, aliás, né? E é isso aí. Aos poucos a gente vai atualizando. E é isso aí, meus amiguinhos. Novamente perdemos mais imagens. Não sei o que eu gravei agora, o que já tem gravado, o que não tem. Novamente estamos sofrendo aí. Perdemos imagens. Bom, eu removi, fiz a remoção disso aqui, tá? Aqui tinha alguns furinhos. Eu fiz uma latinha e soldei. Eu não gosto de preencher furo com solda porque eu já tive problemas com isso, então eu prefiro trocar e fazer o remendinho, tá? Depois a gente fez o desbaste, a gente passou uma camadinha de KPO ali para selar todos os furinhos para não ter infiltração de dentro para fora. Fiz aquele processo que eu sempre falo para vocês, né? Eu apliquei uma camadinha de massa na peça toda para taquear, para o taco de lixa me mostrar aonde que tem defeito, se precisa de correção ou não. Esse capô era maravilhoso, ele não tinha defeitos. Quando eu usava o carro antes da reforma, eu lembro que eu não tinha ondulações, não tinha nada. Mas o taco de lixa sempre encontra alguma coisinha aí que ele já deixa nivelado para ajudar depois na hora do primer PU, tá? Que não adianta a gente encher isso aqui de primer PU, sendo que não é, né? Tem produto para cada para cada função. Então não adianta a gente substituir um produto pelo outro. Então se tem massa poliéster, a gente vai usar massa poliéster. Se tem primer PU, a gente vai usar o primer PU. Só que um não substitui o outro, beleza? Então tá aí, agora sim a gente tem a certeza de que tá tudo niveladinho, bonitinho. Fiz a montagem no carro para conferir o alinhamento, os vincos, os frisos, as linhas do carro. Então o carro tá com uma linha bem bacana, tá bem bonito. Alguns acertinhos a gente vai aproveitar para fazer agora, para deixar o carro ainda mais alinhado, né? E é isso aí. Eu já fiz uma segunda aplicação de massa aí para corrigir os defeitinhos, os furinhos e tudo mais. A gente vai taquear novamente. E daí eu acredito que já vai estar pronto para aplicação do primer, tanto no capô quanto na tampa traseira, beleza? Então vocês vão acompanhando comigo aí. E é isso aí, meus amiguinhos. Andei olhando ali, perdi mais algumas imagens.
Então mais partes do vídeo foram pro espaço. Então novamente não sei o que tem gravado e o que não tem. Mas basicamente, das últimas imagens para cá, eu acredito que a gente estava na parte de preparação. Então foi feita toda a remoção, foi feita toda a preparação, blá blá blá. E a gente aplicou primer PU, tá? Eu tô usando aqui um primer da VEG, W10 eu acho. Primer bom, bacana. Gostei bastante. Então eu apliquei na parte interna e na parte externa. Então daí hoje eu já fiz o lixamento, já deixei tudo prontinho pra gente fazer a pintura na parte interna. Como o dia é muito curto e o serviço é muito comprido, é muito demorado, não dá tempo de eu lixar as duas peças por inteiro e ainda pintar elas por completo. Tá? Então o que eu decidi fazer? Eu vou pintar essas peças em duas etapas, tá? Por vários motivos. O primeiro deles é que a pintura do nosso corcel, ela é uma pintura um pouco diferente. Então a gente tem duas camadas de tinta PU, uma camada de um misto de verniz e tinta e duas camadas de verniz PU puro. No caso eu estou usando o verniz CC910 da Sherwin-Williams, um verniz muito bom, muito bacana. Deixa uma certa texturinha, mas é um verniz muito bom. E o interessante é que ele já vem na diluição correta, então a gente não precisa ficar se estressando com diluição e não... Ele fica sempre parelho, né? Não fica um lado mais diluído que o outro, enfim. Eu já liberei espaço aqui para colocar as peças. O nosso corcelão tá descansando lá no barracão novo, junto com o parceiro 1970, primeira vez que eles estão se conhecendo. E enfim, então na parte externa do nosso carro a gente faz esse processo. Porém na parte interna não há necessidade de fazer isso, tá? Porque são 5 processos, né? São 5 demãos de produtos diferentes. Aliás, 6, porque vocês estão vendo aí. A gente já explica. Então, são 5 ou 6 chances de dar errado na pintura, tá? Cada aplicação que você faz de material pode dar um escorrido, pode cair um cisco, pode cair um mosquitinho, pode cair um pelo de cachorro, pode cair... É de você mesmo que eu tô falando, cara. Não dê bola. Então, pode acontecer qualquer coisa. E tudo isso é um erro, né? Tudo isso pode dar errado. Então, quanto menos processos a gente tem, melhor. Mais seguro, mais segurança a gente tem também. E o que a gente ganha passando verniz em cima do PU? Absolutamente nada. Nada. É um puta do total desperdício de dinheiro. É muito dinheiro jogado fora. Mas, né, como a gente está fazendo aí, já gastou tanta grana em cima disso, que quer mais uns 1.000, 2.000 em verniz, não dá nada. Mas o brilho continua o mesmo, a proteção continua a mesma, o acabamento continua o mesmo, então não tem por que a gente passar verniz em cima da tinta. Eu estou aplicando porque eu não sei qual que vai ser o futuro desse carro. Então, se no futuro esse carro se tornar um show car, né, um carro de eventos, seja comigo ou seja com o futuro dono, a gente não sabe do futuro. Se esse carro se tornar um show car, e o pessoal precisar estar sempre pulindo e pulindo e pulindo ele para manter sempre o brilho tipo total, ele vai ter material o suficiente para fazer esses processos, tá? Então se a cada 5 ou 6 meses o pessoal quiser fazer um polimento no carro, vai ter material para isso. Porém, na parte interna a gente não precisa disso, tá? Então aqui na parte interna, como eu falei, quanto menos etapas de trabalho a gente tiver, mais garantido é o serviço, tá? Então aqui na parte de dentro a gente vai dar somente 2 demãos de tinta PU. Que foi, cara? Quer participar do vídeo, mano? Que isso, cara? Tu é mó chatão, hein? Então aqui a gente só vai dar 2 demãos de tinta e acabou, né? E então por isso que eu dividi
a pintura. Primeiro a parte interna e depois a parte externa. Se eu fosse pintar tudo junto ao mesmo tempo, quando eu estivesse pintando a parte de fora, ia empoeirar a parte de dentro. Então, por isso eu preferi fazer assim. Um outro motivo é que tá chovendo, né? Então, hoje a gente tá com um dia de chuva. Dá para trabalhar com chuva? Dá. Dá para fazer pintura? Dá. Já fiz vários carros aí em dias de frio, em dias de chuva, e a gente não tem problema nenhum. Mas é sempre bom prevenir. Se a gente tiver condições de prevenir, de esperar um tempo melhor, a gente deixa para trabalhar num tempo melhor. Então eu vou fazer a parte interna hoje, que tá um diazinho meio chatinho, chuva e tal. E a parte de fora eu deixo para fazer num dia mais ensolarado, mais quentinho, que é para prevenir qualquer tipo de problema também. Beleza? Então aqui a gente está na etapa, eu já fiz o desengraxe da peça, já fiz toda a limpeza, toda a preparação, todas as correções. E eu fiz um lixamento de 320 e 400, tá? E agora eu apliquei um preto fosco vinílico em todos os cantinhos onde apareceu um pouquinho de lata exposta, aqui, né? Aqui apareceu um pouquinho de lata, ó. Coisas que não atrapalham no resultado final da pintura. E são muito pequenos para a gente voltar e reaplicar primer e tal, enfim. Então a gente vem, passa um pretinho fosco vinílico ou um ash primer. E depois a gente dá continuidade na pintura, beleza? Então aí eu vou fazer a pintura. Vamos deixar essas peças secarem aí até o fim de semana. Então provavelmente vocês não vão ver a finalização total das peças, mas a gente vai ver a pintura interna aqui, tá? Aí eu vou deixar para outra semana, deixar secar bem essas peças, uns 3, 4 dias, para a gente poder apoiar a parte pintada, né? Ao contrário, sem que marque, risque ou descasque a tinta nova, beleza?